Olá, o Live Entrevista hoje conversa com Antônio Soares, biólogo, permacultor urbano. Vamos conhecer um pouquinho sua história, seus projetos, seu trabalho frente à agricultura sustentável. Professora Alessandra, boa noite. Opa! E aí, Boa boa noite, noite. boa noite, meu amigo. Ô, Seja bem-vindo ao Live Entrevista. Opa, gratidão pelo convite, querida. Estou muito honrado aqui. Fiquei sabendo aí do seu livro antes de conhecer você. E, Antônio, eu quero te agradecer demais por ter aceitado o convite. A gente trocou pouquíssimas ideias, né? Que coincidência. E assim, energias boas parece que se atraem. Eu vejo em você uma energia muito positiva, muito boa. A gente Gratidão. trocou pouquíssimas ideias e de repente surgiu a ideia da gente conversar, né? Até parece que a gente já se conhece há bastante tempo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, professor, eu que agradeço. Ainda mais sabendo da importante contribuição que você dá para o meu lugar, para o meu berço, que é Várzea Nova, né? Fazendo aí o resgate da nossa cultura, das nossas histórias, das nossas lendas, né? Isso é infinitamente importante para a história do cidadão de Várzea Nova e da Paraíba como um todo, né? E eu que sou de Várzea Nova, já estou no Rio há algum tempo, mas o coração é nordestino sempre. Ô, Antônio, nos conta um pouquinho da sua história. Quem é Antônio Soares? Bom, em Várzea Nova, eu sou conhecido como Neto, nasci em Várzea Nova, né? Cresci em Várzea Nova, estudei no Centro Social dos Pescadores, extinto Centro Social dos Pescadores, estudei no Bezerra Cabral, estudei também no Mutirão, no Francisco Leocádio, e posterior a isso, vim para o Rio de Janeiro já há algum tempo, um pouco mais de 20 anos. Me formei aqui em biologia, né? Eu fiz licenciatura em ciências biológicas, na verdade, sou professor por formação e me encantei com a permacultura de Bill Morrison, ou seja, o resgate da agricultura ancestral. E com esse encantamento em relação à permacultura, eu criei um negócio que hoje toco com a minha família, que é uma empresa familiar, que é a Combotânica, ou Combibotânica, já que o nosso início foi dentro de uma Kombi. Nós tínhamos, naquele momento, alguns anos atrás, um horto sobre rodas, um horto itinerante. E com essa Kombi, eu circulava a cidade do Rio de Janeiro, às vezes dando aula, numa praça pública, ou numa escola pública, ou numa escola particular, enfim, em alguns ambientes pela cidade do Rio de Janeiro, levando sempre o conhecimento acerca de hortas urbanas sustentáveis, com, com o contato com a leitura de Bill Morrison, que foi o idealizador do que hoje se chama permacultura, um professor australiano, que na década de 70 resolveu resgatar a agricultura ancestral. E é isso que eu faço hoje, é isso que me molda, porque a permacultura hoje, professor, ela não é apenas um método de agricultura, ela vai muito além disso. A permacultura hoje é compreendida por aqueles que se encantam com esse universo como uma filosofia, uma maneira de se viver. Então, o permacultor, ou pessoas como eu, que se intitulam permacultores, não necessariamente são biólogos ou agrônomos, a permacultura é aberta, e quem se intitula permacultor, normalmente busca, no seu dia a dia, uma maneira de viver em parceria com a natureza, né? Ou seja, busca a sustentabilidade na prática. Então, é isso que eu faço. A minha história começa em Várzea Nova, né? E hoje, aqui no Rio de Janeiro, já há algum tempo, já empreendendo com a minha família, com essa empresa que é a Combotânica. Ô, Antônio, eu sempre tirei excelentes notas em biologia, eu gosto aí de um pouco de biologia, mas eu me encantei por geografia e fui para a área de geografia pelas transformações, pela geopolítica. E você, por que você escolheu a biologia?
Olha, é interessante falar isso, porque aqui no Rio, eu gosto bastante de estudar, e aqui no Rio eu fiz um curso de patologia clínica, nível médio. E dentro do laboratório clínico, né, eu trabalhava em hospitais com análises clínicas. E para seguir carreira, para você fazer uma carreira em análises clínicas, você pode escolher alguns cursos, como farmácia, biologia, biomedicina. E eu escolhi biologia para seguir carreira dentro dessa área, né, de análises clínicas, que é uma área encantadora. Mas no primeiro período da faculdade, eu já estava completamente encantado pela ideia de ser professor. Então, o universo acadêmico já me transformou logo de imediato, né? Assim que cheguei na academia, no primeiro período, eu já me reconheci, né, no personagem professor. E eu então resolvi abraçar essa causa, buscando aí uma rota que me permitisse exercer essa profissão maravilhosa de professor, né? Então, eu escolhi biologia e eu te digo que, algum tempo atrás, eu dizia que eu escolhi biologia. E hoje, o meu modo de vida e da minha família é tão intimamente ligado às conexões da biologia como um todo, que eu hoje já converti a frase, quando eu dizia que eu escolhi fazer biologia, hoje eu falo que foi a biologia que me escolheu. Mandar um abraço para a Salatiel, que está nos acompanhando. Tiel, grande, Gislaine, e Gislaine Oliveira também, que é uma querida aluna que está nos acompanhando também. Salatiel, um abraço, Salatiel. grande abraço, Tiel. Ô Antônio, e a sala de aula? Você hoje não está em sala de aula. Ela te encanta? Ainda te encanta? Muito. Na verdade, eu nunca tive, desde que me formei já há alguns anos, eu nunca tive o experimento de ser um professor convencional. O que eu chamo de professor convencional? Para você ter ideia, hoje eu trabalho em 4 escolas, mas eu não sou efetivamente funcionário de nenhuma dessas escolas. E eu te explico. Eu criei com a Combotânica uma maneira de dar aulas sem necessariamente ser um professor tradicional, de exercer ali o número X de horas aulas dentro daquela mesma escola. Eu criei um projeto com a Combotânica, que é o projeto de horta pedagógica, ou seja, eu criei uma maneira de apresentar a horta dentro de um laboratório prático no ambiente escolar. Então, eu sou professor da Combotânica, sou professor de técnicas de permacultura, fui professor da Escola de Permacultura do Rio de Janeiro. Em algumas escolas eu apresento o projeto Horta Pedagógica e já apresentei, acredite, já apresentei aula na rua, na praça, aqui no Rio de Janeiro, de modo bem interessante, né? Bem revolucionário, né? Então, assim, um grupo de amigos, não apenas eu, mas um grupo de amigos maravilhosos, alguns biólogos, os geólogos também, enfim, filósofos. A gente se reunia na Praça da Cinelândia, aqui no centro do Rio, sexta-feira à noite, para proporcionar às pessoas que estavam saindo do emprego, ali do trabalho, além do bar, além do metrô lotado, além do ônibus lotado, proporcionar mais um lugar ali para que as pessoas pudessem compartilhar informações. E a gente fez isso por bastante tempo. Então, eu hoje sou professor, mas não efetivamente funcionário de uma escola específica. Eu trabalho hoje em escolas públicas com esse projeto de horta pedagógica e escolas particulares também. E cada ambiente desse a gente tem um tipo de parceria, né? Então, eu acabei criando um outro roteiro para me apresentar como professor. E aqui no Rio também sou professor do SESC, de algumas unidades do SESC, também apresentando cursos dentro dessa temática, né? Que é a permacultura, a agroecologia e, sobretudo, sustentabilidade na prática. Mandar um abraço para Luciano Coxinha, que é um grande amigo que está nos acompanhando, para Diabo também está nos acompanhando. Agora, Antônio, e a Combotânica? Como é que ela surgiu? Qual foi o start? Assim, dizer assim, é isso. Pois é, acredite, eu depois de formado, eu já formado, né? Eu trabalhava como coordenador de eventos de uma rede de hotéis aqui no Rio. Não posso reclamar, sempre que lembro dessa história, lembro com muito carinho. Fui muito feliz na empresa que trabalhei. Tive a bênção de conhecer pessoas que me orientaram bastante, aprendi infinitamente, foi muito bom. Mas faltava alguma coisa na minha vida. E desde 2012 eu já vinha ali esboçando a ideia de empreender.
Mas, se você lembra, em 2013, 2014, nós tivemos algumas manifestações no mundo inteiro, né? E não foi diferente aqui no Brasil. Naquele ano, eu estava iniciando estudo em filosofia. Eu e um grupo de amigos, né? A gente estava fazendo estudo em filosofia. E então eu tive contato com a leitura de Nietzsche. E, bom, a leitura de Nietzsche, para simplificar, como disse que é o filósofo do martelo, né? A leitura de Nietzsche me impulsionou a empreender. E lembro que naquele ano tinha um boom dos food trucks, ou seja, os caras que tinham lá a Kombi do cachorro-quente deixou de ser a Kombi do cachorro-quente para ser a Kombi Hot Dog Sensation, né? Uma coisa bem gourmetizada. E então eu pensei em empreender naquele momento. Eu não queria botar mais um food truck na praça, então resolvi criar um garden truck, que seria então a minha Kombi vendendo plantas na rua, só que de modo diferente. Ao invés de me dedicar apenas a vender plantas, eu queria passar conhecimento por onde eu estivesse caminhando, né? Então, no primeiro momento, a ideia era escrever artigos no resgate das terapias com a botânica. E naquela época, igualmente hoje eu não tenho dinheiro, eu comprei uma Kombi, que era um carro bem acessível, né? Eu pensei, olha, eu preciso de uma carruagem que me permita exercer esse sonho, colocar na prática. E então comprei uma Kombi, como muita gente resolve fazer aí um negócio a partir de uma Kombi, eu fiz o mesmo, né? Só que ao invés de montar outros negócios, eu montei o meu horto e assim surgiu, eu criei aí o neologismo, né? Era o resgate das terapias com a botânica e na chegada da Kombi virou a Kombi Botânica ou Combotânica. E é isso que eu faço, na verdade, né? Eu resgato essas terapias dentro do universo da horta e, sobretudo, a horta urbana, de modo sustentável. Então surgiu assim a ideia e tem dado certo. Antônio, dentro do Com Botânica, você tem dois projetos. O Horta Pedagógica, né, isso? E o Horta Terapêutica. Nos fala um pouquinho desses dois projetos, que eu achei sensacional, esses dois projetos seus. Pois é bem interessante. Com horta pedagógica, basicamente, o que a nossa missão é levar para as crianças, né, para o universo da escola, esse resgate, esse contato novamente com o universo da botânica e, sobretudo, o universo da botânica que produz alimento. Nós éramos, aliás, nós ainda somos, por bênção, um país agrícola. E ser um país agrícola é uma bênção maravilhosa. Nem todos os países do planeta têm terras agricultáveis como o nosso país tem. Por outro lado, nós perdemos o contato com esses alimentos e muitos alimentos hoje que brotam nos nossos quintais são negligenciados. Então, a Horta Pedagógica tem essa missão de fazer um resgate dentro do universo da criança, já ali de pequenininho, apresentando essas plantas e as conexões possíveis de serem vistas, né, de serem acompanhadas, e com isso a melhoria para a sociedade como um todo, né, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas a partir da criança, que vai ter contato com os pais, com os avós e daí por diante. Esse é o projeto Horta Pedagógica. Com o projeto Horta Terapêutica, a gente trabalha hoje com 2 grupos de pacientes numa clínica, na Gávea. Um grupo de idosos e com eles a gente faz o resgate da memória afetiva e é um encontro lindo, maravilhoso, onde a gente tem ali uma roda de conversa e as pessoas podem se expressar, os idosos podem se expressar, trazendo à tona, trazendo para a nossa roda de conversa histórias incríveis, como a do Caranguejo Santo, por exemplo, né? Mas histórias que resgatam essa memória afetiva. Aí sempre tem um que fala, olha, meu pai tinha uma fazenda, meu pai tinha um sítio, eu morava na casa pequena, mas o vizinho do lado tinha não sei quantos pés de fruta que eu pulava o muro. E fazer com que esses idosos relembrem isso, né? Enxergar no rosto deles aquele sorriso de saudosismo, né? É bacana, é muito legal. Então esse é o projeto Horta Terapêutica. Nesse projeto, a gente também atende um grupo de pacientes da psiquiatria, né, e dependentes químicos. Já com esse grupo de psiquiatria e dependente químico, a gente trabalha a laborterapia, aplicando ali os conceitos da permacultura, que é o resgate da agricultura ancestral, e proporcionando um universo, proporcionando um laboratório de práticas,
onde a pessoa está ali naquela clínica internado, mas ela tem como opção, além do yoga, além da música terapia, além dos exercícios práticos de educação física, além de todo o conjunto que é ofertado para esse paciente, né, de ações que é ofertado para esse paciente, a gente chega então com a proposta de trabalhar na horta, né, de conversar sim com a planta, entendendo aí a nossa conexão enquanto animais de verdade, né, porque muitas vezes a gente fala da natureza como se nós não participássemos dela, né? É bem interessante falar isso. E quando você começa então a ter esse contato com o mundo das plantas, com a horta, eu sempre digo que um pé de berinjela, por exemplo, quando produz, no meu entender, muito simples, é como se aquela planta estivesse me agradecendo, né? Me agradecendo pela rega, me agradecendo pelo adubo que eu coloco, me agradecendo pelo defensivo que eu coloco, orgânico, e daí por diante. Então há uma troca, uma conversa entre mim, entre eu e aquela planta. E é isso que eu tento proporcionar, é isso que a Combotânica, com esse projeto de horta terapêutica, tenta proporcionar também para o dependente químico, ou para o paciente de psiquiatria, ou seja, é um laboratório de práticas e resgate do contato direto com a natureza. Antônio, eu não sei você, mas eu cresci andando descalço, caminhando na natureza, sentindo a terra pulsar, a energia da terra. E hoje a gente não vê, na verdade não é que não vejo, as crianças não têm mais esse contato, não sentem mais essa energia da terra. Como você vê isso? Danoso, para resumo. A palavra é essa, danoso. Veja, existe alguns estudos, e hoje está muito fácil, né? Você concorda comigo que algum tempo atrás, acessar um livro não era para qualquer pessoa. Eu lembro que a minha mãe me presenteou com alguns livros, eu quando criança, mas que o sujeito passava na minha rua, passava uma vez por ano, né? E em Várzea Nova tinha uma biblioteca que acredito que nem tem mais, está fechada a biblioteca, eu lamento bastante isso, né? Mas ter acesso a livros não era uma coisa tão fácil. E olha que bacana hoje. Hoje você tem o Google, você tem a ferramenta da internet, você consegue baixar uma biblioteca infinita em PDF, não precisa nem imprimir, dá para ler no celular, dá para ler. Mas veja, esse contato com a sabedoria, esse contato com os livros, acabou também, de certo modo, nos impulsionando para longe da natureza. E qual que é o dano, afinal, disso, né? Hoje você tem estudos que comprovam que o simples fato de colocar o teu pé no chão, em contato com o chão, já te beneficia bastante. Eu estou fazendo um estudo agora com abelhas e acabei descobrindo que existe em alguns países uma terapia para patologias pulmonares que incentivam os pacientes a respirarem o ar de dentro de uma colmeia. Olha que interessante, porque o ar de dentro da colmeia é puro e tem propriedades curativas. Então, hoje a criança não tem mais esse contato, muitos adultos também perderam esse contato com a natureza, mas para nossa facilidade, existe aí uma biblioteca à nossa disposição para pesquisar essas terapias e para nos aproximar, né, ao invés de nos afastar. Ao invés de que a tecnologia nos afaste da natureza, nós podemos então criar uma rota que essa mesma tecnologia que um dia nos afastou possa então nos fazer esse caminho, nos proporcionar esse caminho de retorno, né, de contato com a natureza. Mandar um abraço para Paulo Caboclo, que é meu irmão, É, e lembrar as pessoas que estão nos acompanhando que a live ela fica disponível no IGTV e no canal Cipuada Nordestina. Então, quem não é inscrito ainda no canal, vai lá, se inscreve no canal, tem alguns vídeos bastante interessantes e algumas entrevistas também. Antônio, eu vi numa entrevista sua, você falando sobre paisagismo ecológico. Você explica o que é? Que eu sou meio leigo nisso. paisagismo ecológico. Então, eu tenho pós-graduação pela PUC aqui do Rio de Janeiro, em paisagismo ecológico. E quando a gente fala de paisagismo, é comum, né, que venha à nossa mente a ideia de se criar jardins, né? Eu acho que o senso comum é pensar que o paisagismo ele está limitado à criação de meros jardins, seja pequeno ou grande, bonito ou feio, mas criação de jardim. Só que, na verdade, o paisagismo ele vai muito além disso, né?
O paisagismo, ele se propõe ao estudo da paisagem como um todo, né? Eu moro numa floresta aqui no Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca, né? O meu bairro, que é o Alto da Boa Vista, fica dentro da Floresta da Tijuca. Eu não preciso pensar em criar um jardim para estudar o paisagismo e estudar, então, a floresta que eu estou inserido, que o meu bairro está inserido. Então, o paisagismo, na verdade, ele é o estudo da paisagem, seja macro ou micro, mas o estudo da paisagem e, sobretudo, quais são os impactos que o homem proporciona nessa paisagem. O paisagismo ecológico, portanto, é essa pegada, essa análise crítica da paisagem, porém adicionando elementos da ecologia, elementos que facilitam hoje, né, a compreensão desse todo, dessa paisagem, mas de modo muito mais benéfico, muito mais harmonioso com o meio ambiente. Ou seja, se antes existia aí a necessidade, né, ainda que de modo errado, a necessidade de desmatamento para criar novos bairros ou coisa do tipo, hoje, com o paisagismo ecológico, é possível se criar novos ambientes, é possível se pensar em cidades resilientes. Aliás, esse é um tema muito discutido no planeta hoje em função das condições climáticas, né? O paisagismo ecológico, ele visa, portanto, fazer essa análise crítica da paisagem, adicionando esse elemento que facilita, então, a nossa melhor condução com o meio ambiente. Isso é paisagismo ecológico na prática. Como eu te falei, eu sou permacultor. Então, eu, enquanto paisagista ecológico, eu proponho, por onde passo, ações, por exemplo, como coleta de água da chuva, né? Veja, a água que chega nas nossas torneiras é água muito cara, né? Então, não faz sentido a gente usar a água da nossa torneira, uma água tratada, para dar descarga no banheiro, por exemplo. Isso aí já está ultrapassado, né? Enfim, dá para usar água da chuva para uma série de coisas, dá para pegar o lixo da nossa casa, o lixo da cozinha, e transformar em adubo de excelente qualidade. Já não precisa mais ser lançado esse lixo da cozinha, né, o lixo orgânico, no aterro sanitário. Isso também está ultrapassado. Então, essas são, só como exemplo, algumas ações do paisagismo ecológico. A gente tenta planejar desde uma casa, um quintal, a uma cidade. E no Ceará, e também em Natal, existem 2 projetos bem interessantes de Smart Cities. São cidades planejadas dentro desses conceitos de paisagismo ecológico. Cidades onde o playground, a praça, tem placas que fazem a geração de energia a partir da brincadeira das crianças correndo por ali. Cidades onde todos os postes são alimentados com placas fotovoltaicas, né? Onde todos os telhados têm captação de água da chuva que alimenta uma lagoa, que realimenta o esgoto da cidade. Então, isso é possível, isso vem chegando no Brasil também. Ou seja, o paisagismo ecológico, ele visa essa harmonia. Já não é mais interessante a gente desmatar tanto, destruir tanto o meio ambiente só para fazer uma casinha bonita. Dá para fazer a casa bonita sem degradar o meio ambiente, com certeza. Mandar um abraço para a Andréa Santos, para a Roselane, também minha ex-aluna, é bastante ex-aluna aqui entrando para nos acompanhar. Ô, Antônio, dentro desse seu trabalho, também tem aquele questionamento, ou então aquela utilização para os edifícios verdes, para diminuir o efeito das ilhas de calor. Inclusive, tem algumas cidades que as novas construções já tem que vir com essa pegada de edifícios verdes, não é isso? Pois se eu não estiver errado, Pernambuco já tem uma lei estadual que incentiva, né, a construção de teto verde, né? E aqui no Rio tem um projeto de um amigo meu, professor também, né, que é do teto verde. Inclusive, ele tem um projeto chamado Teto Verde Favela. Dá para você ver isso no YouTube, dá para encontrar com facilidade. Então, o Teto Verde Favela foi um projeto implantado na comunidade do Arará, né, aqui no Rio de Janeiro, e a gente implantou um teto verde em uma das casas da comunidade, com telhado de amianto, e no final dessa história a gente conseguiu constatar a diferença de menos 5 graus. Imagina, Rio de Janeiro, 40 graus, na casa do amigo que tem teto verde,
35 graus. Então, 5 graus de diferença é muita coisa, né? E falar de edifício verde é bem amplo o assunto. Esses dias, no grupo Crias de Várzea Nova, a gente estava falando, inclusive, sobre o resgate das casas de taipa, que não deixa de ser um edifício verde. Eu até comentei que hoje tem muito arquiteto indo para a faculdade para aprender a fazer casa de taipa, que hoje não é mais a casa de taipa, hoje é a casa de bioconstrução, né? Existem várias técnicas para a bioconstrução, Adobe, Super Adobe, enfim, existem algumas técnicas, né, que são as técnicas empregadas para a bioconstrução. Da mesma maneira que existe, portanto, as técnicas de construção de telhados verdes. E da mesma forma, de tratamento de esgoto. Ou seja, a ideia de edifício verde, de mesmo modo, a ideia de cidades resilientes vem ganhando força no planeta. Não só no Brasil, mas no planeta como um todo. Existem aí várias histórias de cidades que não tinham sequer um ponto turístico e resolveram apostar nas hortas, nem tinham a pretensão, mas no final da história, uma cidade da Inglaterra chamada Thermidor. E Thermidor, no final da história, acabou sendo uma cidade turística, porque pura e simplesmente criou hortas em todos os lugares, dentro do cemitério, na porta da delegacia, e todo mundo planta. E a horta não é de fulano ou de Beltrano, é de todo mundo. Então, um prédio verde, uma cidade verde, a grande ideia hoje, como o Paulo está colocando aí do tijolo ecológico, por exemplo, pois é, Paulo, a grande ideia é fazer esse resgate, né? É resgatar o tijolo ecológico, é resgatar técnicas que possam ser utilizadas na melhoria da qualidade de vida das pessoas, seja dentro de suas casas, nos seus bairros, nas suas cidades, nos seus estados, no país inteiro, né? Então, a pegada verde hoje, ela é necessária, ela não é moda, né? Ela é bem necessária mesmo, e a gente está aí batalhando por isso. Ô, Tony, eu sou daquele profissional que eu sou da área de geografia, aí quando eu escuto uma notícia, eu faço uma associação com geopolítica, quando eu vejo algo na área urbana, eu já faço ver, está se transformando, não está se transformando. Você é daquele profissional que vai andando assim, aí vê um espaço, aí diz aqui pode ser construído uma horta, aqui pode ser construído um jardim. Olha, eu digo um pouco mais. Na verdade, já há algum tempo, eu não apenas vou observando os espaços ociosos que eu encontro na cidade, vou ali mentalmente propondo algumas ações para esses espaços, como eu também passei a falar com as plantas muito mais do que eu falava antes, né? Ou seja, eu vou passando nos lugares agora e fico tentando reconhecer as plantas espontâneas, especialmente aquelas que nasceram ali sem ninguém plantar. Nasceu ali porque o passarinho levou, né? O vento levou e brotou ali. Então, essas plantas espontâneas me chamam bastante a atenção. Então, tanto avaliar a cidade como um todo, na questão de enxergar espaços ociosos e propor, ainda que, né, ali timidamente, né, ainda que não tenha uma proposta formal, mas propor uma ação para aquele lugar, como é o caso que você está falando agora, sim, isso eu acho que é uma prática de alguns profissionais, e sobretudo os permacultores gostam bastante disso. Não pode ver um terreno baldio que já pensa numa horta. Então, é isso. Mas trazer de volta também como resgate essas plantas espontâneas é trazer alimento de volta também. Veja, um exemplo disso. Poucas pessoas no Brasil sabem que urtiga é uma hortaliça. Eu apresentei um curso de plantas alimentícias não convencionais aqui no SESC, e no final do curso eu levei, porque fiz em casa, um pão de ora pronobis e também levei um patê de urtiga. A receita desse patê de urtiga está no livro de plantas alimentícias não convencionais no Brasil, do Valdeli Knupp. Foi uma tese de doutorado do Valdeli Knupp, do professor Valdeli Knupp, e ele tem lá, se não estiver errado, ali mais de 300 plantas que ele indica o uso. Ele fala, inclusive, quais são as fontes que ele pesquisou para fazer isso. E depois, pesquisando, acho que quem está nos acompanhando aí, dá para colocar no Google depois da nossa conversa, se você pesquisar os usos da urtiga, você vai ficar de queixo caído. Então, trazer de volta essas plantas e a maneira como a gente consome e ter um olhar crítico para a cidade, como o Paulo colocou aí, a horta urbana é uma necessidade para a segurança alimentar, é exatamente isso, né? Essa necessidade
para a segurança alimentar, é trazer de volta o que é nosso, a nossa sazonalidade, por exemplo. Ó, o seu Ô, Rafael está trazendo para a gente aí a carne de jaca. a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre essas coisas. Antônio, eu lembro que, não na minha infância, mas durante a minha vida, enquanto minha mãe estava viva, no quintal tinha sempre aquela plantinha, seja uma erva cidreira, algo, uma pequena hortazinha de coentro, hortelã, e eu vejo que aqui no Nordeste, e que tem bastante espaço, está se perdendo isso. Como você vê isso? Como você enxerga isso? Ó, eu vou te falar de duas formas. Vou responder essa pergunta de duas maneiras. A primeira é assim, eu fico triste. Não apenas pelo Nordeste, mas qualquer outro lugar do planeta que perca essa identidade de se plantar, né? Mesmo que sejam pequenos espaços. Como eu citei, nós não éramos, como ainda somos, um país agrícola. Isso é uma bênção, sem a menor dúvida, né? Por outro lado, eu te falei que responderia de duas formas, então agora eu vou responder da forma que eu gosto, que é o seguinte. Há alguns anos, o mundo resolveu se voltar mais uma vez para a produção de alimentos. Isso já tem alguns anos, agora é novidade isso, né? Falar de agricultura orgânica, falar de agricultura biodinâmica, falar de agrofloresta, isso é novidade. Mas a novidade é essa fala, essa conversa entre nós dois aqui agora, e tanta gente bacana nos acompanhando. Essa é que é a novidade, porque tudo que eu venho a falar aqui, tudo que o Valdeli Knupp colocou no livro dele, são coisas já conhecidas, né? A carne de jaca já é conhecido, não pela nossa cultura, mas pela cultura indiana, por exemplo. É, algumas hortaliças não convencionais, os nossos nativos aqui no Brasil já conheciam muito bem, né? A maneira de se utilizar algumas plantas, os nossos nativos conheciam muito bem. Então, esse é o resgate, a novidade é o resgate, né? Então, trazer à tona isso aí, sem a menor dúvida, é nisso que eu acredito, e essa, para mim, é a melhor resposta para essa tua pergunta de agora. Ou seja, as hortas urbanas, os quintais, eles estão voltando. Eu acho que ainda timidamente, mas voltando à ideia de se produzir alimento, mesmo que seja na varanda de um apartamento. Isso também é possível. Antônio, qual é a diferença entre uma muda agroecológica de uma orgânica? Me tira essa dúvida, porque às vezes você faz essa, às vezes eu particularmente faço essa confusão que como se fosse a mesma coisa. Me perdoe se a ignorância no assunto, mas me tira essa dúvida. Se há uma Não, dúvida, se há uma diferença. não tem ignorância nenhuma. Vou te falar o seguinte: a agroecologia é o ramo principal. A agroecologia é uma ciência, né? A agroecologia é uma ciência que estuda esses métodos, tá? Método de cultivo que está em parceria com a natureza, que não agride o meio ambiente, que favorece a biodiversidade. Isso é agroecologia. A agricultura orgânica, ela surgiu para criar um método de certificação, de documentação. Veja, eu aqui no Rio, eu tenho uma produção agroecológica de mudas. Então, as minhas mudas não recebem veneno, elas seguem todo o padrão da lei de conformidade orgânica. As minhas mudas, enfim, eu faço tudo o que eu preciso fazer com a minha equipe para estar sempre em parceria com o meio ambiente, não agredir o meio ambiente, favorecer a biodiversidade. A agricultura orgânica faz a mesma coisa. Qual que é a diferença, então? A diferença é que o agricultor orgânico ele passa por uma documentação. Existe uma empresa ligada ao governo que vem fiscalizar esse agricultor, né? E isso não é barato, isso requer um certo investimento. Então, a agricultura orgânica hoje ela é crescente, mas ainda encontra algumas barreiras burocráticas, algumas barreiras de financiamento. Então, nós temos duas linhas de produção de alimento que têm o mesmo comportamento, que é a agricultura orgânica e a agricultura agroecológica. Aliás, nós temos mais de uma linha, do que essas duas, que também temos a biodinâmica e outras técnicas assim. Mas a grande diferença é que alguém, um produtor, só pode afirmar que o seu alface, a sua mudinha, o seu pimentão, enfim, a sua planta, que é orgânico se ele tiver um certificado orgânico. Eu, por exemplo, ainda que eu faça
tudo que está dentro da lei de conformidade orgânica. Mas se na minha propriedade não vem uma certificadora, eu não posso falar que sou orgânico. Eu sou, portanto, agroecológico. E quando se é agroecológico, você meio que, entre aspas, se autocertifica. Então, para você ter a confiança do mercado, você tem que ter 24 horas do teu portão aberto para receber o teu cliente, o teu parceiro. É o que eu faço aqui, por exemplo, recebendo voluntários, recebendo os meus amigos, os meus clientes, que sempre participam conosco, né? Agora, com pandemia, muito menos, mas antes vinham muito mais pessoas aqui no sítio que eu moro, para verificar toda essa produção, para ter um dia conosco, para saber qual insumo que eu estou usando, né? Como é que foi aquele plantio. Ou seja, o fato das pessoas participarem me dão credibilidade, né? Favorece a credibilidade que eu tenho no mercado. De outro modo, eu sou consultor de uma horta orgânica, com certificação orgânica, em um dos shoppings aqui do Rio de Janeiro. É um dos primeiros shoppings do Rio de Janeiro com horta orgânica, com certificação orgânica, e eu que sou consultor. Nesse ambiente, nesse shopping, tem todo um processo burocrático, tem todo o investimento daquela empresa para certificar o procedimento. Deu para entender um pouquinho aí a diferença? Claro, agora ficou bastante claro para mim. Antônio, agora vamos falar das PANCs, plantas alimentícias não convencionais. Nos fala um pouquinho, faça um breve histórico sobre o que são essas plantas. Olha, se tem uma coisa que eu posso pedir já para quem está nos acompanhando, tá? Desculpa, Antônio, e parece que é seu xodó, né? É, se tem uma coisa aí que eu vou pedir para todo mundo que está nos acompanhando, para anotar e pesquisar depois, é sobre PANC. P-A-N-C. PANC, planta alimentícia não convencional. Bom, esse termo, punk, foi cunhado por Valdeli Knupp, né? Um pesquisador que, em sua tese de doutorado, resolveu fazer esse resgate. E falar de punk, professor, é falar de resgate de alimento. Veja bem, eu costumo dizer que no nosso país as pessoas passam fome não pela falta do alimento, e sim pela falta do conhecimento. Sabe? Veja, a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, estou falando de Copacabana, conhecida no mundo inteiro, né? Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, a arborização ali é feita com oiti. Oiti é fruta, dá para comer in natura, não precisa nem cozinhar. Oiti. E as pessoas pisam em cima, sabe? E tem pessoas passando fome. Na rua Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, a arborização é feita com paquira aquática, munguba. Em Várzea Nova tem a Rua da Munguba. Munguba é a castanha do Maranhão. Munguba é uma oleaginosa, é uma semente riquíssima em nutrientes. E as pessoas passam em cima e não comem, não catam, né? Isso são apenas exemplos, como eu citei aí da urtiga, por exemplo. O Salatiel nos trouxe também a carne de jaca, né? Então, assim, falar de planta alimentícia não convencional é resgatar a diversidade alimentar que vem se perdendo ao longo do tempo. Veja bem, professor, no nosso país, que é um país imenso, se você viajar para o extremo norte, depois, em sequência, viajar para o extremo sul, e no hotel você pedir uma salada, certamente vão te servir alface e tomate com alguma coisa. Porque entrou no nosso imaginário que salada é alface e tomate com alguma coisa, ou só alface e tomate também. Não é verdade? A alface não é planta brasileira, eu adoro, mas não é nosso. O tomate também não é nosso, né? Então, onde é que estão as nossas hortaliças? As hortaliças que brotavam aqui quando os colonizadores chegaram. Onde é que estão as hortaliças, o alimento, né, que ele já alimentou gerações e gerações dos povos nativos? Nós perdemos esse contato. Se eu falar para você de onde é que vem o açúcar, você vai dizer, ó, ora, da cana-de-açúcar, legal, mas a cana-de-açúcar não é nossa, não é nativa. E a estévia? Muita gente conhece a estévia, eu até confesso que passei a conhecer a planta da estévia depois que eu vi um refrigerante aí famoso, vermelhinho, que botou lá, esse aqui está adoçado com estévia. E eu fiquei curioso para saber o que era estévia. Acabei descobrindo que a estévia é uma planta super doce e é uma planta nossa, uma planta nativa. Eu descobri que os guaranis já utilizavam estévia
para adocicar alguns alimentos. Olha que interessante. Então, a cana-de-açúcar, que não é nossa, todo mundo conhece. E a estévia, que é nossa, poucas pessoas conhecem. Então, falar de punk é falar de resgate alimentar. Ô, Tony, nesse caso, você vê uma pressão das grandes empresas, desconhecimento, ou são as duas coisas associadas? Bom, eu acredito que se a gente falar de grande empresa, né, eu acredito que não há interesse que as pessoas conheçam essa verdade toda, né? É a mesma coisa quando a gente fala, o Paulo falou agora aí da importância das hortas urbanas, segurança alimentar. Eu costumo dizer, professor, que quando alguém vai numa farmácia e compra um polivitamínico, tá lá, Centrum, vitamina de A a zinco, o cara, opa, vou tomar esse daqui que eu vou ficar, não vou, nada vai me adoecer mais. Quando o sujeito compra um polivitamínico desses, consciente disso ou não, ele acaba atestando que o seu feijão com arroz já não o nutre mais. Certamente você deve conhecer algum senhor de 90, de 5, de 85 anos que nunca tomou Centro. Tomava era rapadura, feijão macaça com farinha, não é verdade? E viveu maravilhosamente bem até os 90, até os 100, não é verdade? Então, veja bem, o nosso alimento, ao longo do tempo, ele foi perdendo propriedades nutricionais. E a partir do momento que a grande indústria enxerga isso, ela passa a querer, entre aspas, nos beneficiar com essa carência aí de nutrientes, nos dando medicamentos. Ao invés de melhorar a nossa qualidade alimentar, nos empurram medicamentos. Eu tenho até uma história para contar rápida, que é o seguinte, né? Nós tivemos aqui em casa neném recentemente, há um mês atrás, e no 8º mês de gestação da minha esposa, de modo muito natural, ela teve uma baixa no ferro, né? A ferritina dela diminuiu, tinha um feto ali sugando ela, tinha um bebezinho, né? E o médico passou, também de modo muito natural, sulfato ferroso para ela. E nós não compramos. A gente só teve que melhorar o nosso consumo de espinafre. Aqui, na nossa horta do quintal, a gente tem um espinafre arbóreo chamado de chaia, que é uma planta mexicana muito rica em ferro. Então, a gente aumentou o nosso consumo de chaia e no mês seguinte, quando a minha esposa foi fazer novamente o exame do ferro, estava tudo certo, né? Então, veja, não precisou tomar o sulfato ferroso. É óbvio que eu não estou incentivando ninguém aí a recusar a recomendação médica, não é bem isso. Não entendam dessa forma, mas entendam sim que a alimentação favorece diretamente a nossa saúde. É a alimentação que faz diferença. Se você vai se entupir, se alguém resolve se entupir de medicamentos achando que vai ficar fortinho, bom, eu particularmente duvido disso aí, né? Eu vejo como uma coisa muito inflada. Mas se a questão é alimentar, lá os nossos antepassados, que viviam muito mais e melhor que a gente, já nos dizem a importância dessa alimentação, né? Da alimentação mais saudável. Antônio, como é para um biólogo que procura alternativas alimentares ver o desperdício de alimentos num país com tantas pessoas passando fome, cara? Pois eu repito a fala, né? Que no nosso país muita gente passa fome por falta de conhecimento, né? Regina Celli é uma nordestina, não sei de qual estado, sei que é uma pessoa incrivelmente maravilhosa, super amorosa. Regina Celli, ela é empreendedora na empresa Favela Orgânica. E a história dela, para resumo, ela é uma pessoa que teve uma história difícil e, em um dado momento, ela resolveu aprender a fazer os seus pratos com sobras, com cascas. E, para resumo de conversa, a história é bem longa dela, mas hoje ela tem um programa em um dos canais de TV falando exatamente sobre isso, né? Sobre essa alimentação das sobras. O que fazer, por exemplo, com as cascas da batata, o que fazer, por exemplo, com a casca do abacaxi, o que fazer com o talo do brócolis, o que fazer com, enfim, com a casca da banana. Então, veja, o conhecimento fez com que essa mulher transformasse aquilo que para muita gente é lixo. O conhecimento faz com que pessoas
desculpa, como eu, recorram, além das comidas tradicionais, né? Mas recorram também a um alimento alternativo, como a carne de jaca, por exemplo, né? Veja, hoje eu conheço pessoas que estão vivendo relativamente bem porque montaram seus negócios em cima disso. Eu tenho um amigo que pagou sua faculdade vendendo pastel na praia, pastel de carne de jaca. Todo vegano adora pastel de carne de jaca. E eu não sou vegano, mas eu também gosto bastante. Pelo valor nutricional. Então, quando a gente fala de fome no nosso país, é super interessante pensar que a fome ela pode ser combatida não apenas entregando alimento na porta da pessoa, mas também oferecendo conhecimento para essa pessoa, mostrando que ela tem opções, né? Veja bem, professor, o bredo, famoso bredo do Nordeste, bredo de coco. Poucas pessoas sabem do benefício que é comer bredo o ano inteiro, não apenas na Semana Santa. Bredo é rico em proteínas, tem 18% de proteína. Bredo é cicatrizante. Bredo é rico em ômega 3. Bredo é incrível, é uma hortaliça maravilhosa. Só que, de modo cultural, pelo menos na minha infância, no Nordeste, a gente comia bredo na Semana Santa e depois não mais. Só que o bredo é uma hortaliça de fácil cultivo, é uma planta linda, tem uma florzinha rosada, muito bonita, umas bolinhas amarelas, é bem colorido o negócio. Dá para enfeitar qualquer canteiro, dá para enfeitar uma varanda de apartamento, dá para enfeitar uma janela, dá para enfeitar um quintal. E é uma hortaliça sensacional para a saúde. Então, se eu estou te apresentando bredo, se eu estou te apresentando carne de jaca, taioba, enfim, uma série de plantas alimentícias não convencionais, e a gente está falando da fome no nosso país, eu só posso acreditar que a fome do nosso país ela é muito mais severa pela falta do conhecimento. Porque pessoas como a Regina Celli, que buscam a transformação do alimento, e pessoas como tantos outros que eu conheço, que resolvem apostar nesse tipo de alimentação, passam a entender que não é a alimentação mais cara, mas é necessário ter conhecimento disso. É necessário buscar. E como eu já falei na nossa conversa, hoje, para a nossa bênção, existe a internet que nos facilita o acesso a esse conhecimento, né? Então fica mais fácil. Antônio, mas você também não vê uma certa marginalização desses alimentos? Por exemplo, algumas pessoas, se você comer bredo, vai dizer, oxe, isso é de pobre. Ou então, a carne de jaca, oxe, tu estás morrendo de fome, isso é de pobre. Você não vê também essa marginalização? Então, eu vou insistir de novo na falta do conhecimento. Você está Exatamente, é isso. coberto de razão, né? Veja, colocar um alimento à margem, né? A marginalização seria de fato isso. Veja bem, trocar um bredo por um danoninho não faz sentido, né? Trocar um, Exato. trocar um suco de tamarindo por uma Coca-Cola não faz. Coca-Cola nem é alimento. Nenhum estudo científico diz que Coca-Cola faça bem. Eu nem queria falar o nome do refrigerante, acabei falando. Esse comercial de graça. Mas aí tudo bem. Então, assim, veja, refrigerante não faz bem, nunca fez bem. É uma carga de açúcar na veia, sabe? Não faz bem. Só que, assim, se de modo social a gente alimentar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, na nossa família, na mesa, quando a gente almoça, quando a gente janta, quando faz um lanche, se a gente continuar alimentando essa cultura da não alimentação saudável, só vai ter isso. Aí será sempre engraçado, né? Pensar assim, ah não, bredo é comida de pobre. Só que veja, eu não vou citar nomes, mas aqui no Rio, por sorte, eu tenho alguns clientes de padrão classe A. Assim, clientes, enfim, que tem muito dinheiro, posso falar assim, né? O cara estribado. Então, e essa galera tá recorrendo a esse tipo de alimentação. Você entende? Eu tenho uma amiga que ela criou empresa chamada Macaxeira Gourmet. Uma pessoa maravilhosa, uma batalhadora, que resolveu apostar no cultivo de macaxeira, mas ela não vende macaxeira. O que ela vende? Nhoque de macaxeira, já pronto. Escondidinho de macaxeira, já congeladinho, é só descongelar, sabe? Ela vende também carne de jaca desfiada. E os clientes dela é só padrão classe A. Ela entrega em casa, tudo embalado, tudo bonitinho. Ela tem uma empresa.
é uma coisa chique, sabe? E hoje, nos buffets, e também fui garçom bastante tempo no Rio, então eu te falo de conhecimento de causa, nos buffets, sabe, é comum, é chique, exatamente isso. Então, quem coloca à margem esse alimento, né? Quem coloca. É igual ser ou não ser agricultor. Eu sou biólogo, tenho pós-graduação, mas eu sou agricultor. É assim que eu me reconheço. Eu me reconheço como um jardineiro. Eu gosto disso. Isso me alimenta, isso me nutre, né? Então, eu reconheço que às vezes é difícil para algumas pessoas, alguns amigos, compreenderem isso. Falar assim, pô, Antônio estuda tanto e no final ele fica dizendo que ele é jardineiro, mas eu, cara, eu me sinto feliz demais assim. Então, colocar ou não colocar à margem, eu acho que é muito de grupos sociais especificamente, mas o principal é entender a nossa, enquanto indivíduo, a nossa posição diante disso, né? Pois é, olha, a Lucinete ama taioba, eu também, Lucinete, amo taioba também. Então, É, veja, comer, como é que eu vou falar que o se alimento... alimentar, Antônio, se alimentar de uma boa tanajura torradinha com farinha, tem coisa melhor, proteína? Ah, olha, olha, meu amigo, senhora, Ah, mas fazer uma farofa de tanajura é bom demais, cara. Proteína pura. Antônio, qual o futuro da Combotânica? Olha, essa aí é um sonho. Pois é, a Combotânica, como eu te falei, é uma empresa familiar, né? Por sorte e por bênção, eu trabalho com a minha esposa e a gente tem uma equipe também que nos dão todo o apoio. Então, a gente hoje tem algumas frentes de trabalho, além do projeto de horta pedagógica e horta terapêutica, a gente também tem a produção de mudas aqui no Alto da Boa Vista, né? A gente abre o nosso horto para receber pessoas. Como eu te falei agora, com essa questão de pandemia, a gente já não recebe tanto quanto antes, por questões óbvias, né? Então, a gente tem algumas frentes de trabalho. E, além disso, a gente também tem projetos na cidade, em condomínios, em residências. Então, a gente também atende com jardinagem sustentável, né? Então, o futuro da Combotânica, honestamente, eu espero que seja promissor, brilhante e que cresça muito mais. Eu fico muito, imensamente grato e feliz por enxergar que mesmo num período tão complicado para o nosso país, tanto pela pandemia quanto pela crise econômica, mesmo assim, a minha família conseguiu gerar empregos, né? Mesmo assim, a minha família conseguiu abraçar outras famílias, né? E pôde, assim, criar uma família com botânica, né? E dessa maneira gerar empregos, mesmo numa situação como essa. Antônio, se fosse para ficar aqui, a gente passaria 2, 3 horas conversando, que papo bom. Primeiro, eu quero te agradecer mais uma vez pela nossa conversa, mas antes de terminar aqui o nosso papo, nós temos o momento cipuada. É, eu Opa, digo, eu digo uma palavra, uma pequena frase, você também de uma cipuada só, você responde. Vamos lá? vamos lá. Um lugar, Várzea Nova. uma tristeza, Ah, meu amigo, ter deixado a minha família aí e tá tanto tempo distante deles. uma alegria, Tá casado com a esposa que eu tenho hoje. um arrependimento, Ih, rapaz, são muitos, tem que você falar só um. Não ter estudado tanto quanto gostaria lá atrás. política. Eu hoje sou, eu posso te falar que sou simpatizante do anarquismo. Mas até vale falar que anarquia não é bagunça. Eu sei que muita gente que vai me ouvir vai até regalar o olho. Anarquia não tem nada a ver com bagunça, não tem nada a ver com violência, tá? Anarquia é autogestão. Então eu estou hoje muito mais inclinado ao anarquismo do que a qualquer outro tipo de política que eu veja hoje, sobretudo no nosso país, né? Ingratidão. Ingratidão. Ingratidão eu não saberia falar. Honestamente, eu aprendi já há alguns anos a cultivar a gratidão. Então, falar de ingratidão, eu não teria nada para falar. Um abraço. Ah, um abraço, sem a menor dúvida, ao meu povo de Várzea Nova, da Paraíba, que está nos ouvindo hoje aí, que eu amo tanto. E por felicidade, a gente tem o nosso grupo de amigos de infância, inclusive que você faz parte também, né, dos Crias de Várzea Nova. Então, um abraço muito, muito, muito especial. A Ana Tércia, que entrou agora, ao Salatiel, enfim, há amigos maravilhosos
que contribuíram bastante, né, na infância e na juventude, na minha formação como pessoa. Dinheiro. Rapaz, dinheiro é bom, mas não resolve tudo não, né? Paga bastante coisa, sem ele fica difícil, querendo ou não, o mundo é capitalista, não tem como não ser, não dá para, mas na utopia, pelo menos, dá para acreditar que dá para fazer muita coisa com pouco dinheiro. Amigos. Essenciais, essenciais. Amigos é aquela família que você escolhe, que você é escolhido por ela. Então, eu tenho amigos, veja, eu estou no Rio de Janeiro há 24 anos. 24 anos é bastante tempo. Mas eu tenho amigos em Várzea Nova que são meus irmãos. Irmãos por escolha, irmãos por amor, né? Então, isso é amizade, né? Independente do tempo, independente da distância geográfica, o amor permanece, o respeito permanece, o carinho permanece. Eu acho que a amizade é exatamente isso. É o que eu consigo vivenciar com muita gente de Várzea Nova, com muita gente aqui do Rio de Janeiro também. Família. Nossa, é incrível. Família é a base de tudo, né? Tem que ter e é necessário compreender que você faz parte, né? A gente faz parte dessa coluna. Então, eu hoje, por exemplo, tenho como uma coluna principal da minha família a minha esposa e espero que ela fale mesmo de mim também. A vida. Boa demais, maravilhosa, incrível. É uma viagem muito rápida, extremamente rápida, e que a gente está aqui para aprender cada dia um pouquinho mais e para não reter esse conhecimento. Então, a vida é incrível, a vida é uma dádiva, é um presente. Uma saudade. Ah, de muita coisa, de muita coisa. E, sobretudo, da ingenuidade, né? A ingenuidade que nos impulsiona lá atrás, enquanto jovens, enquanto adolescentes, e pensar que a gente pode mudar o mundo, né? Mas essa ingenuidade que não deve ser perdida nessa crença. A gente não vai realmente mudar o planeta inteiro, mas o mundo, o nosso particular, sim, esse é possível de mudanças, e esse, sem a menor dúvida, a gente tem que estar ali apostando sempre. Deus. Olha, difícil para mim falar de Deus, porque eu hoje, eu fui evangélico, fui católico, mas hoje eu creio na natureza, né? Não sei se você já ouviu falar de Baruch de Spinoza. O Baruch de Spinoza, um filósofo, se eu não estiver errado, do século XVI, que deveria ser rabino e no final ele acabou recusando e entendeu para ele que Deus era a natureza. E eu hoje enxergo dessa forma. Então, eu oro bastante, agradeço bastante, mas nas minhas orações eu não consigo enxergar uma divindade como eu já enxerguei em outro momento. Hoje, para mim, eu encaro a natureza como um todo, né? Desde a formiguinha, as grandes árvores, ao alimento, né? Aos astros, enfim. É, se eu pudesse hoje falar de um deus ou de alguns deuses, certamente tudo que eu pudesse falar estaria ligado à natureza como um todo. Eu realmente amo muito o que eu faço e assim, eu me sinto muito acolhido nessa natureza. Então eu agradeço a floresta da mesma maneira que eu agradeço as hortas, os pomares, os jardins, as borboletas, as mariposas e daí por diante. Antônio Soares, professor. Antônio Soares, professor, é um sonhador que de verdade acredita nas transformações, como todo bom professor acredita, né? Sabendo que no nosso país, professor, não é nada remunerado como deveria ser, né? Nós somos, de fato, apostadores dessa crença, nessa crença da mudança, e da mudança para melhor. Que sorte, que bênção que eu tive de ter professoras como a professora Josilene, de História, lá no Mutirão, como o professor Carlão, de Educação Física, como a professora Fátima, de Português. Que bênção que eu tive de estudar no Bezerra Cabral, com a professora Regina sendo lá a diretora. Então, o Antônio Soares, professor, hoje é um pouquinho de cada professor que pôde contribuir na minha formação como pessoa. Antônio Soares, pai. Antônio Soares Pai. Pois é. Eu sou filho de pais separados, né? Então, tenho toda uma problemática em relação a isso, em relação ao meu pai. Então, com isso, eu acabei imprimindo um pai que eu não tive,
né? Então, Antônio Soares pai, com certeza, é muito amigo, palhaço quase que o tempo inteiro, né? E buscando sempre ali uma harmonia com as minhas filhas. Tenho 3 filhas, a mais nova agora, Ana Flor, e é isso, né? Ser pai é esse resgate desse contato direto ali com o serzinho que veio ao mundo, né? Através da gente, é uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa. Eu agora, como eu te falei, tenho mais uma filhinha agora de 1 mês e posso vivenciar essa história linda mais uma vez. Antônio, obrigado demais por essa conversa, por esse papo, por essa energia, por esse encontro virtual. A gente conversou algumas vezes por mensagem, de repente nós estamos conversando aqui virtualmente. Um papo super instrutivo, de boa energia. Eu quero te agradecer demais, cara. E você, deixa uma mensagem para as pessoas que nos acompanhou. Professor, antes de tudo, eu que agradeço, principalmente pela tua iniciativa. Sei que você é de Pernambuco, não é isso? E descobri isso pela internet também, mas a sua iniciativa em falar sobre a lenda do Caranguejo Santo, eu acho isso incrível. Eu lhe sou muito grato, né, por fazer esse resgate das nossas memórias, das memórias de Várzea Nova. A mensagem que eu deixo para o meu povo de Várzea Nova, a mensagem que eu deixo para cada pessoa que está nos ouvindo agora é busquem esse conhecimento, né? É, tem muita coisa que a natureza pode nos proporcionar e não tem a ver com competição, não tem a ver com passar a perna em ninguém, tem a ver com vida boa, né? Tem a ver com amor ao próximo, com respeito, sobretudo respeito ao próximo, independente da igreja que esse próximo entre, independente de quanto esse próximo tenha no bolso, independente da cor de sua pele, independente de tudo. O amor, o respeito, isso sim nos faz prosperar. E ter vida boa, ter vida saudável, não necessariamente é ter muito dinheiro. Sem a menor dúvida, não é isso. Então, pesquisem, né? Se favoreçam agora que a gente tem essa ferramenta que é a internet, né? Que nos proporciona aí esses encontros como agora. E o professor Arlindo aqui trocando essas mensagens tão gostosas, nessa conversa tão boa. Então, é isso. O grande Salatiel, não quero ir embora sem dar um abraço em você, meu irmão. Um abraço, Salatiel. Obrigado, Antônio. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é nordestina. Abraço, Antônio. Um abraço, querida.